Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. O nosso cérebro, ele adora, rituais. Então, assim, é muito importante que a gente tenha uma organização. Então, até para a questão assim eu quero fazer tal coisa, eu tenho tais objetivos. E aí entra também a questão dos valores. Se eu sei os meus valores, a rotina ela é como se fosse o passo a passo da aplicação dos meus valores. Então, assim, eu quero isso para minha vida. Mas como que tu organiza isso? E até que condições você dá para o teu corpo de fazer isso? Porque a rotina ela é tanto uma organização pessoal para eu conseguir colocar as minhas metas, os meus objetivos, sejam eles de vida, profissionais, em prática, na minha. Então, assim, eu tenho tal objetivo. O teu objetivo ele tem que estar pedacinhos no teu dia a dia, na tua rotina, para que ele seja uma constância até você atingir ele. E também para tu dar condições para o teu corpo, porque eu sempre falo, eu investigo isso com as minhas pacientes, e eu sempre digo o seguinte: o corpo, o cérebro, e o nosso corpo, ele gosta do rápido, do fácil e que gasta menos energia possível. Então, mudar é muito difícil. Assim, mudar requer esforço. Pensar requer esforço. E eu acho muito bacana quando elas dão os feedbacks da sessão, hoje eu me forcei a pensar. Show, é exatamente isso. Caraca! É metacognição, é pensar sobre o pensamento. Então, é exatamente isso. Mas se eu não dou condição para o meu corpo, assim, eu não durmo, eu não me alimento, eu não bebo água, como que eu vou fazer uma coisa que já é difícil sem nenhum combustível ali? É você querer fazer o difícil ficar mais uma vez difícil. Então, assim, a rotina ela vem para ajudar esse corpo a ter condições de fazer o processo de mudança, porque a mudança, a aprendizagem emocional, ela acontece por conta da neuroplasticidade, e aí eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar, eu preciso ter rotina. E também para que eu consiga, aos poucos, na minha rotina, alcançar aquilo que eu quero para minha vida. Por isso que também, além de investigar essas partes de sono, de alimentação, eu também faço nas primeiras sessões a questão dos valores. Que é eu achei interessante isso, porque eu nunca vi uma psicóloga falar sobre valores do tipo assim, como um mantra central. E aí o que você está falando, pelo que eu estou concluindo, é que os valores são... a sua rotina pode ser montada ao redor dos seus valores. Exato. Só que os valores, eles são inalcançáveis. Os valores, eles são cultivados. Os valores, eles podem mudar ao longo da vida? Podem. Eles não são fixos. Se eu mudo, os meus valores podem mudar. Claro. Da onde que vem isso? Vem da ACT, da Terapia de Aceitação e Compromisso, que ela é uma terapia de terceira onda da TCC. É como se a TCC fosse o guarda-chuva e a ACT estivesse dentro desse guarda-chuva. E aí ela trabalha com qual que é a ideia? Eu entender os meus valores, assim, o que eu gosto de cultivar na minha vida, e aí valores não tem certo e errado, assim, eu deixo muito livre, e se meu paciente quiser colocar, por exemplo, cheesecake de frutas vermelhas, ele pode colocar, porque é um valor para ele, é importante brilho os olhos, assim, é uma coisa que é importante para ele, então vai estar ali nos valores. E por que compromisso? Então eu me comprometo com a mudança, e os valores, eles vão ser o meu combustível, eles vão ser a minha motivação, a minha clareza. Porque muitas vezes no processo terapêutico existem processos que são desconfortantes. Tem processos que não são fáceis. Mas se eu tenho claro quais são os meus valores, eu posso trazer isso para dizer, mas a gente está fazendo isso porque é um valor teu. Então, assim, e aí relembrar o paciente, às vezes, Exatamente. Então, se ele colocou lá nos valores que saúde mental, autocuidado, autoconhecimento é um valor para ele, quando a situação apertar, a gente vai dizer, mas isso é um valor teu. A gente está fazendo por um valor teu. E aí se torna menos desconfortável aquela situação, porque eu tenho claro o motivo. Por exemplo, quando você tem uma pessoa que está querendo ir para academia, mas está enrolando, tá inventando tudo para desculpa, ai meu Deus, não tenho dinheiro, tem academia de R$60 aí, pelo amor de Deus, gente, só procurar. E aí você não. Meu valor é ter uma saúde plena, uma saúde física, mental e física plena. O fato de você um belo dia, de repente, acordar, tirar a bunda da cadeira, parar de reclamar e falar assim, velho, eu vou me matricular na droga da academia e vou fazer, eu acho que o fato de você ter dado essa vitória de ter caminhado até lá, esse processo,
ele já é uma grande bússola, uma grande checkpoint, sei lá, uma parada que comprove pra você, assim, amigo, você tá se movendo. Cara, você, tipo assim, reconheça que hoje você saiu da reclamação e foi na academia. Reconheça que hoje você deu o primeiro passo. Curtir essas etapas, esse passo a passo, você acha que faz parte desse processo? E você acabou de descrever a autoeficácia. Aí, ó. Já tô autoeficaz. É exatamente isso. Eu começar a ver coisas de que antes eu não conseguia fazer e que agora eu sou capaz de fazer. Sim. Até o movimento de ir até a academia. Até o movimento de eu me matricular. Né? Então, assim, é todo um processo. E isso é muito importante, a gente adequar as expectativas com a realidade. Né? Então, assim, se eu sou uma pessoa que eu nunca pratiquei atividade física e agora eu já quero sair treinando de segunda a sexta, isso, a gente vai fazer o quê? Com que essa pessoa se desanime mais facilmente e a autoeficácia dela diminua. Então, a gente precisa colocar uma meta que seja atingível. Então, assim, 2 vezes na semana. Se for mais, é plus, mas a meta é 2 vezes. Porque se a gente colocar uma meta de 5 vezes na semana para uma pessoa que nunca foi, a gente tem uma grande chance de reduzir a autoeficácia. E a frustração. Porque a pessoa, cara, você tá sedentário há 5 anos. Não, porque hoje eu vou começar na segunda e vou malhar até sexta. Meu amigo, na terça você já tá arrebentado de segunda, porque seu corpo não estava acostumado. Exato. Então você tem que ter uma autocompaixão. Vai fazendo 2 vezes, depois vai pra 3, não é? E isso diminui até a expectativa da frustração, né? Tipo, nossa, eu prometi 5, só fui 3, eu sou um fracasso. Tipo. Exato. Aí tu começa a acionar as crenças e a gente faz o oposto, que é baixa eficácia. Porque daí tu acredita que você não é capaz de cumprir os 5 vezes. Mas por quê? Porque você criou uma expectativa não condizente com a tua realidade. Por isso que quando a gente vai criar uma aquisição de um novo comportamento, a gente sempre tem que adequar as expectativas com a realidade. Tem que fazer compatível. Porque isso é um tiro no pé. Eu vou colocar uma meta para o paciente que ele não vai conseguir cumprir e isso vai aumentar o sentimento que ele é incapaz. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele consiga cumprir uma meta que ele tem condição naquele momento de cumprir. Né? E daí tu falou da autocompaixão, assim, é muito bacana que nesses momentos, quando eu não conseguir, né, cumprir, eu não me critique, mas eu tenho um pensamento alternativo. A gente pode falar isso de autocompaixão ou pensamentos alternativos, que a TCC clássica chama. Né? Que é eu dizer assim, o que eu diria para um amigo que estivesse passando pela mesma situação? Parar para refletir e pensar, beleza, o que eu faria, né? É porque eu não confio muito nesse o que eu faria. Porque eu acho que eu não confio no meu conselho, tá ligado? Eu penso assim, cara, o que eu vou fazer, cara? Eu faço A, eu faço B. No momento de encruzilhada da vida. Aí eu penso assim, o que eu faria? Eu não confio muito, porque eu acho que eu ia dar muito ouvido pro meu diabinho. Entendeu? Falei assim, lá, chuta o balde, faz mesmo, xinga e fala assim, calma, cara, calma. Então, tipo, é um pouco difícil, né? Porque às vezes a gente não confia em nós mesmos, né? Você acha que esse negócio de confiar em nós tem a ver com autoestima, ou tem a ver com crença? Eu falo como alguém que já teve autoestima mais sapecada quando era mais novo. E agora isso é bem diferente. Mas ainda assim, na hora de confiar em mim, dá vontade de perguntar para outra pessoa, talvez para querer terceirizar a responsabilidade dos atos, né? Buscar uma confirmação, né? Uma confirmação, duplo cheque, assim. E aí, quando você pede para alguém, essa pessoa confirma o que você estava pensando, você produz alívio, né? E aí isso é extremamente reforçador, porque todo comportamento ele tem uma função. Então, tu checa com alguém para reduzir a tua ansiedade, te proporciona alívio. Então, tem sim a ver com as nossas crenças, né? Então, assim... E aí, o que acontece nisso? A tua crença, ela tá muito mais enfraquecida, né? Tu percebe que hoje a tua autoestima, em algum momento, já foi... Né, estava sapecada e agora ela está mais adaptativa. Então, é como se a tua crença ainda ela viesse aqui, né? Se a gente pudesse chamar o diabinho, né? Ele vem aqui, talvez te faça duvidar. E aí, às vezes, ainda você vai lá checar na realidade para produzir alívio. Tá certo, isso é mesmo, vou seguir por aqui. Então, talvez seja ainda se a gente fosse falar assim, espasmos da crença, né? Mas se em algum momento isso começa a gerar prejuízo, assim, eu preciso checar muitas vezes, preciso chamar muitas vezes pessoas para confirmar, em algum momento isso pode se tornar disfuncional. Né? Então, assim, se esse comportamento hoje não te produz sofrimento, tranquilo. Né? Mas se em algum momento chegar, também é a ativação da tua crença, né? E aí isso é muito a análise do comportamento. Então, a minha função é pedir para ganhar a confirmação. Se produz alívio, reforçou.
Que é reforço e punição. Então, assim, tu reforçou, produziu alívio. E isso é o que acontece também na evitação. Então, eu evito lugares que me exponham à ansiedade e reforça porque produz alívio. Bom, isso também vem um pouco da dificuldade de você expandir sua zona de conforto, né? Porque você fica sempre buscando coisas que são familiares, porque produz alívio. Nossa, isso aqui eu conheço, aqui é quentinho, já conheço. Ao invés de você ir pro combate mesmo, né? Porque às vezes a vida ela exige que você tenha uma decisão, tipo, velho, você não tem ninguém para conversar, acabou a bateria do seu celular, você não tem para quem perguntar se aquilo que você tá fazendo é sério ou não, você tem que confiar só na tua intuição e vai.